Revista Justiça. Debate. Vamos falar hoje sobre dois temas: a falta de correção da tabela de imposto de renda e também sobre o imposto sobre grandes fortunas. A primeira situação penaliza os trabalhadores com baixos e médios salários e a segunda beneficia aqueles que possuem as grandes fortunas e que ainda escapam desse imposto, mesmo que ele estando previsto na Constituição desde 1988. Porque os governos, em geral, têm dificuldade para fazer justiça com os que ganham menos e, na outra ponta, deixam de cobrar dos que deveriam pagar mais. A tão falada reforma tributária está aí, prestes a sair, mas ainda não saiu, e poderia tratar dessas questões. Então vamos conversar agora com dois convidados. Na verdade, conseguimos o contato com apenas um por enquanto, que é o Dr. Gabriel Quintanilha, especialista em Direito Tributário e Econômico. Dr. Gabriel, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, uma honra estar aqui com vocês hoje, é um prazer muito grande poder participar mais uma vez aqui na Rádio Justiça. Estamos tentando contato com o professor Newton Marques, que é professor economista, e a qualquer momento ele pode entrar dentro desse debate. Mas vamos seguindo então, doutor Gabriel Quintanilha, vamos falar sobre esta questão que envolve a defasagem na atualização da tabela do imposto de renda, que está prejudicando quem ganha menos e cerca de 10,5 milhões de pessoas que estavam isentas passaram a pagar esse imposto. Vamos começar explicando então para o nosso ouvinte como funciona essa tabela e por que as pessoas estão pagando mais imposto de renda. A tabela do imposto de renda ela é uma tabela progressiva, né? Considerada a faixa de isenção para quem ganha até o valor de aproximadamente R$1.900, R$1.950 aproximadamente. Depois começa a ser aplicada a alíquota que vai sendo majorada de acordo com o ganho. 7,5% para a faixa de salário entre 1.900 aproximadamente 2.900, 15% de 2.900 a 3.700, 22,5% de 3.700 a 4.700 e depois, acima de 4.700 de renda, a tributação vai para a alíquota de 27,5%. O que acontece é que os governos, e não o governo atual somente, mas os governos, historicamente, não atualizam essa base de cálculo do imposto de renda. De acordo com um estudo do próprio Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, o Sindifisco, a defasagem ela chegou a 113%, considerando a inflação, somente a inflação acumulada de 1996 até 2019, considerando também o desconto das atualizações que foram feitas, porque pequenas atualizações são feitas. O que não acontece é a atualização, a correção da base de cálculo de acordo com a inflação. Dessa forma, o cidadão ele tem uma perda muito considerável, tendo em vista que o dinheiro perde valor para a inflação, o dinheiro é derretido frente à inflação e, efetivamente, a base de cálculo do imposto de renda não é atualizada, de modo que muitas pessoas que pagam o imposto de renda hoje deveriam estar na faixa de isenção. 10h47, chega agora para participar o professor economista Newton Marques. Professor, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês de novo. Professor, começamos com o Dr. Gabriel Quintanilha a falar sobre a não correção da tabela do imposto de renda. O governo afirma até, como já foi dito aqui, que não pode mexer na tabela, que não tem dinheiro, que haveria ainda queda de uma arrecadação prevista. Como a economia, então a equipe econômica, poderia calibrar essa arrecadação e corrigir a tabela? Isso é possível? É possível. A primeira coisa que o governo, até hoje, né, você já vê que tem bastante tempo já de governo, era uma das bandeiras da reforma tributária. A reforma tributária seria uma solução que poderia ser dada para resolver essa questão. Então, o governo não fez nenhum esforço para com que fosse aprovada essa reforma tributária. Então, houve muita discussão e não houve uma evolução. Mas você tem formas de compensar. Nessa pandemia, eu sempre procurei fazer análise, dizer o seguinte: a classe média e a classe pobre não podem mais pagar, continuar pagando por esse custo que existe, foi algo que ninguém esperava da pandemia. Se forem observar, analisar, pesquisar, vários estudos mostram que
está havendo uma desigualdade de renda cada vez maior. Os ricos estão ficando mais ricos, os pobres estão ficando mais pobres. Por que o governo não procura justamente atuar na classe mais rica? Essa que pode contribuir. Mas em nenhum momento a gente vê que o governo tem nenhum interesse, nem o Congresso também. E atuar e pedir a colaboração dessa classe de renda que está cada vez ficando mais rica. Principalmente nesse momento de pandemia que os recursos são escassos. Doutor Gabriel Quintanilha, vamos falar então sobre o imposto de grandes fortunas, previsto até na nossa Constituição desde 1988, mas que nunca foi levado à frente. Por quê? Bom, a Constituição ela prevê que os entes federados podem instituir impostos, ela não obriga que os entes federados o façam. Então, a previsão constitucional da criação do imposto sobre grandes fortunas não necessariamente determina que essa criação seja efetivada. É importante lembrar que o PSOL ele ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão para obrigar o Congresso Nacional a criar o imposto sobre grandes fortunas. Esse processo teve início de julgamento na última semana, com o voto do relator, o ministro Marco Aurélio, que se aposenta no próximo mês, e o voto do relator é no sentido de reconhecer a mora do Congresso Nacional. Veja, eu particularmente tenho uma opinião muito clara sobre esse voto, né? Que da mesma forma que o STF entende que há uma mora e não criação do imposto sobre grandes fortunas, o mesmo STF entendeu que não há uma majoração indireta do tributo com a ausência da atualização da base de cálculo, ou seja, uma decisão meramente protecionista, consequencialista, com o objetivo de aumentar a arrecadação. No tocante ao imposto sobre grandes fortunas em si, ele é uma experiência ruim em todos os países do mundo em que foi criado. Não existe nenhum país no mundo que o imposto sobre grandes fortunas foi bem sucedido. Ele gera uma evasão de capital, ele gera uma transferência de capital daqueles que detêm a grande fortuna para outros países. O último país que recentemente criou o imposto sobre grandes fortunas foi a França. E o exemplo mais clássico que eu dou é o maior exemplo do cinema francês, Gerard Depardieu. Ele deixou de ser cidadão francês com o único objetivo de não pagar o imposto sobre grandes fortunas. Portanto, o detentor de grande fortuna, ao ser criado esse imposto, ele pega a grande fortuna dele e leva para fora do Brasil e gera mais prejuízo econômico do que resultados favoráveis. Professor Newton Marques, o senhor concorda com isso que foi dito pelo doutor Gabriel Quintanilha? Então, eu discordo com a parte aí do professor, porque não é porque não tenha experiência em outros países, apesar de não ter esses estudos, mas eu... Professor Newton Marques, estamos com um problema na comunicação do senhor. O sinal está falhando Alô? um pouco. O senhor me ouve bem agora? Está ouvindo? Estou ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo, não? Agora sim, vamos lá. O senhor estava explicando que o senhor não concorda em partes com o que foi dito. Isso, porque se for verificar a legislação norte-americana, por exemplo, não se pode deixar herança. O Estado tributa fortemente herança. Está escrito fundação para justamente deixar dinheiro. Agora, eu não quero dizer necessariamente que eu tenho que ver o que as experiências mal sucedidas dos outros países. Eu só sei o seguinte, aqui no Brasil, se eu não está tributando o consumo baixa com esses impostos, a gente não sai no mesmo lugar, aliás, até volta para trás. A distribuição de renda no país é péssima. E só pode resolver tirando de quem tem para quem não tem. Então, por isso é que se a tributação sobre grandes heranças e grandes fortunas não funciona, alguma coisa tem que ser feita para tirar recursos de quem tem para quem não tem. Porque dessa forma que existe aí, e vai cada vez aumentando o fosso. Esse ponto que a gente tem que abrir discussão. Professor... Outros países não tem uma grave distribuição de renda como nós temos aqui no país. Sim. Professor Newton Marques, enquanto faço uma pergunta para o doutor Gabriel Quintanilha, eu gostaria que o senhor visse aí um posicionamento melhor, porque o telefone está falhando muito. Professor Gabriel Quintanilha, o professor Newton Marques falou sobre a distribuição de renda no Brasil, que é muito desigual e isso não acontece em outros países. Esse também é um argumento que pode ser aceito para uma melhor aplicação deste imposto sobre grandes fortunas? Mais uma vez, esse, na minha opinião, é um argumento que afasta o imposto sobre grandes fortunas. Imposto sobre grandes fortunas não é imposto sobre patrimônio. O que nós temos no Brasil é uma falha de tributação de patrimônio e não uma falha de tributação de renda. No Brasil, por exemplo, não existe imposto sobre propriedade de embarcações e aeronaves.
Quem tem embarcação e aeronave, quem tem iate é rico. Quem tem helicóptero é rico. E não existe um imposto sobre a propriedade de embarcações e aeronaves como existe imposto sobre a propriedade de veículos, de moto. Então, o que falta no Brasil é uma reorganização do nosso sistema tributário, como, por exemplo, o imposto sobre heranças e doações. O imposto sobre heranças brasileiro tem a alíquota máxima de 8%, enquanto na Inglaterra, por exemplo, a alíquota chega a 44%. Por quê? O objetivo claro desses tributos sobre patrimônio é reduzir o patrimônio do indivíduo, aumentar a arrecadação do Estado e desenvolver o estímulo econômico. Quando você tem uma transmissão causa-mortes não tributada ou pouco tributada, você estimula o rentismo. O herdeiro não trabalha, não produz, não estimula a economia e concentra a riqueza. Então, o que eu vejo com muita clareza é o imposto sobre grandes fortunas não é a solução. Nós temos um dever de casa que precisa ser feito, que é reformar o sistema tributário, mudar a tributação sobre patrimônio, para que haja uma tributação, sim, mais pesada sobre os maiores patrimônios, como, por exemplo, a criação do imposto sobre embarcações e aeronaves, o aumento da alíquota do imposto sobre heranças, o aumento da alíquota do imposto sobre propriedade de imóvel, para que, então, a gente possa pensar na reorganização do imposto de renda da pessoa física, com novas faixas de tributação, inclusive maior que 27,5%, a tributação dos dividendos, que não é tributado no Brasil, e aí sim, uma redução da tributação da pessoa jurídica, uma redução da tributação da pessoa física. Existe um caminho que precisa ser tratado antes da criação do imposto sobre grandes fortunas. Senão, é só revanchismo do mais pobre contra o mais rico. E não vai solucionar o nosso problema. Perdemos o contato com o professor Newton Marques, doutor Gabriel Quintanilha, mas vamos seguir em frente, vamos falar sobre reforma tributária. Muito impasse e ela não vai para frente nem para trás. O senhor tem acompanhado e o que o senhor tem visto das propostas que constam nessa reforma tributária? Olha, a reforma tributária brasileira, ela está um pouco equivocada, porém é necessária. Por que eu digo isso? A gente está colocando, como dizia a minha avó, né, o caminhão na frente dos bois. Como que a gente faz uma reforma tributária que preze pela redução da carga tributária se não é feita a reforma administrativa? A reforma administrativa ela é necessária para que seja feito um equacionamento das despesas públicas. Enquanto não houver um equacionamento das despesas públicas, não será possível reduzir as receitas. Porque de nada adianta buscar uma reforma tributária se você não reduz a tributação brasileira. E não há como reduzir a tributação com super salários, com diversos benefícios que são pagos a todos os poderes. Então, há uma necessidade de reforma administrativa para que a despesa seja reduzida e, então, a reforma tributária seja feita. Como o governo sabe perfeitamente que não vai ser feita uma reforma administrativa no Brasil, ele busca uma reforma tributária que reduza as obrigações acessórias, o que já é extremamente importante. O problema é que as PECs que tramitavam no Congresso pararam de vez e hoje o governo quer fazer uma reforma fatiada. Sim. Nessa semana, o ministro Paulo Guedes demonstrou o interesse em tributar os dividendos, com alíquota de 20% e uma faixa de isenção de até 240 mil de distribuição de lucros e dividendos anuais. Essa é uma proposta interessante, desde que venha seguida da atualização da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, para que o isento deixe de ser aquele que ganha até R$ 1.900 por mês e passe a ser aquele que ganha até R$ 3.000, que é o justo, e que haja uma redução da tributação da pessoa jurídica, Sim. no tocante ao imposto de renda, de 25% para 20% ou 18%. A partir Muito desse bem. momento, aí nós vamos ter um equacionamento bastante interessante do sistema tributário. Professor Newton Marques, nos escuta? Estou escutando. Eu escutei Vamos lá. essas análises do Dr. Quintanilha. E rapidamente, então, professor, vamos falar da reforma tributária. Como o senhor vem acompanhando o andamento dela? Há alguma proposta interessante? Então, tinha duas propostas, né, fora do governo, que depois o governo resolveu encampar, que era do Senado e da Câmara. O da Câmara eu venho acompanhando, porque o ex-deputado Raul, ele tem falado muito, é um tributarista, estudioso, e eu já tenho uma familiaridade, eu discuto bastante essa parte, então eu vi aqui a proposta que tinha na Câmara dos Deputados era mais apropriada para o momento. Mas existe, conforme o professor Quintanilha falou, que fica fatiando demais essas reformas os Frankenstein. Então, isso daí é um problema sério, mas nós não vamos conseguir uma reforma tributária que seria ideal.
que é justamente, né, fazer uma tributação que pudesse incidir de forma regressiva sobre a renda, diminuir o imposto regressivo sobre o consumo, que é justamente a parte que nós temos, discordamos, eu e o professor Danilha, mas que eu acredito que a gente possa avançar nesses tempos. Tem muito patrimônio e heranças. Voltamos a ter o problema. Oi? Voltamos até a falha na comunicação. O senhor pode concluir, por favor? Ah, tá. E com isso a gente não consegue melhorar a distribuição de renda, é só uma de consumo de renda. Muito bem, o que é importante é que o brasileiro, ele não se nega a pagar o imposto, mas ele quer pelo menos uma retribuição desses impostos que são pagos, e eu quero agradecer a participação na Rádio Justiça do Dr. Gabriel Quittanilha, especialista em Direito Tributário e Econômico. Dr. Gabriel, suas considerações finais e obrigado por atender a Rádio Justiça. Agradeço a possibilidade de estar aqui, foi um prazer conversar contigo, professor Newton Marques. Realmente a gente precisa trabalhar sempre para melhorar o sistema tributário brasileiro. Esse tempo já passou, mas a gente tem que continuar lutando por uma reforma, ainda que mínima. Qualquer mudança é bem-vinda. Muito obrigado. Professor economista Newton Marques, obrigado por atender a Rádio Justiça e as suas considerações. Conforme eu peguei um pouco no final que o professor Quittanilha falou, o Estado tem que fazer uma reforma para justamente se adequar à tributação. E dentro disso fazer reforma tributária. Fazer uma reforma tributária sem ter uma reforma do Estado não adianta. As duas faces uma mesma moeda.